Continuação dos ensinamentos para o vovô Ísio. Então, da última vez, eu e o vovô Ísio, a gente parou na cura da filha de uma mulher da Cananeia, que, a gente estava falando, a mulher que falou, não é lícito você deixar cair, dar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Lembra que ele fala que... E aí Jesus se convence, né, e convence a ela também, aos outros, que a salvação de Cristo agora não era só para os judeus, mas ela ia se estender para toda a terra, né? Para todos os seres humanos aí, todos seriam filhos de Deus também. E a filiação divina. Bom, então sigamos, né? Na segunda multiplicação dos pães. Lembramos que Jesus fez a primeira multiplicação dos pães para a multidão e agora é a segunda multiplicação dos pães. Jesus, chamando os discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias em que está comigo e não tenho que comer. Não quero despedi-la em jejum, por receio que possa desfalecer pelo caminho. Então vejam bem, como a palavra de Deus preenche a alma das pessoas e a pessoa fica sem comer. A pessoa pratica o jejum, e esse é o jejum santo, é o jejum em que a pessoa está sem comer, sem se alimentar, ou jejum de alguma outra coisa carnal, só que ela está meditando a palavra de Deus. Não é um jejum que se faz para emagrecer, é um jejum que se faz no propósito de Deus, no propósito de ficar perto de Jesus, de acompanhar ele. E é isso que essa multidão estava fazendo. O verdadeiro católico, ele deve fazer jejum, ele deve fazer jejuns, abstenções desse mundo da carne, para se aproximar mais das coisas espirituais, né? Os discípulos lhe disseram: De onde tiraríamos num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Jesus lhes disse: Quantos pães tendes? Responderam: 7. E alguns peixinhos. Então, mandando que a multidão se assentasse pelo chão, tomou os 7 pães e os peixes, e depois de dar graças, partiu-os e dava aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Olha que bonito, olha que simbologia da Santa Missa aqui que a gente tem, né? Então, primeiro o número dos pães, eram 7 pães. 7 é o número perfeito, é o número de Deus. Deus fez o mundo em 7 dias, em 6 dias, e no sétimo dia Deus descansou. É o dia de... O sétimo dia é o dia que Deus usou para prestigiar a criação dele, prestigiar a obra dele, consolidar tudo aquilo e ver, aproveitar a criação do mundo, né? E olha que interessante também a analogia com a Santa Missa, né? E depois de dar graças, o sacerdote na Santa Missa, ele ergue o pão, ergue a Eucaristia e dá graças. Ele partiu o pão, deu aos discípulos, ou seja, aos discípulos, como se fossem os sacerdotes da Santa Missa que distribuem a oferenda. Jesus dá a oferenda dele, do seu corpo, ao sacerdote na Santa Missa. E os sacerdotes, os discípulos, distribuem à multidão, nós da multidão, os leigos, os que creem em Jesus, os que buscam a santidade, os que buscam as palavras da verdade que vieram de Jesus, né? Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 7 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Olha como Jesus faz a fartura na vida de alguém. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Aqui tem todo o significado espiritual da fartura espiritual que Jesus dá, mas também da fartura até material nessa terra mesmo. Aqui, como Jesus ele não apresenta a mesma preocupação, o mesmo grau de preocupação dos apóstolos de que vai faltar, de que a gente não vai conseguir. Então, para Jesus sempre, por isso que a porta da igreja sempre está aberta, sempre um filho mais pode vir e se alimentar na casa de Deus. E assim tem que ser a família católica. A porta da família católica tem que ser sempre aberta, mesmo que o que se tem a oferecer seja simples, como um pão, mas se tem algo a oferecer.
Nunca se pode rejeitar, por exemplo, uma pessoa, um filho, alguém que se possa ajudar. Isso deve ser o pensamento da família católica, isso a gente deve ter arraigado na gente. Jesus veio para fazer essa distribuição dos pães, para oferecer fartura, para ajudar, né? Vamos ler mais um aqui. Pede-se a Jesus um sinal do céu. Os fariseus e os saduceus. Então lembre que os fariseus eram sempre os que contestavam Jesus, né? Os que tinham essa dificuldade para aceitá-lo, né, como Salvador. Os fariseus e os saduceus vieram até ele e pediram-lhe, para pô-lo à prova, que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus lhes respondeu: ao entardecer, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Então está falando como eles olhavam para o céu e viam como vai ser o tempo, né? O aspecto do céu sabeis interpretar, mas os sinais dos tempos não sois capazes. Geração má e adúltera. Reclama um sinal e de sinal não lhe será nada dado, senão um sinal de Jonas. E deixando-os, foi-se embora. Então Jesus critica a fé deles aqui, critica o comportamento deles, porque eles conseguem interpretar quando vai chover e quando não vai chover. Mas eles não conseguem ter o mínimo sentimento espiritual de entender o sinal que está sendo dado naquele tempo. De entender que ali estava o Messias, ali estava o Filho de Deus, num período espiritual, num período da humanidade, o período auge da humanidade, que é um período de renovação. Um período de completa renovação da humanidade, e eles não conseguiam entender. É a mesma coisa de que nós, nos tempos de hoje, nos tempos atuais, olharmos para o mundo que rejeita Jesus, rejeita os mandamentos, rejeita os ensinamentos de Cristo, não dá o digno valor aos ensinamentos de Cristo, e nós não percebermos a necessidade de nós nos fazermos bons cristãos, bons católicos, frequentarmos a Santa Missa, lermos a Santa Bíblia, para que nós sejamos a luz de Cristo no mundo, porque Deus, o próprio Deus, nos confiou aos cristãos essa missão de ser luz de Cristo no mundo, de ter Ele dentro de nós, porque o católico é o sacrário vivo, ele comunga do corpo de Cristo. Então ele deve iluminar o mundo com a luz de Cristo, e o mundo hoje precisa muito dessa luz de Cristo. Então, mais importante do que nunca é hoje nós sermos filhos exemplares desse Deus maravilhoso que nós temos. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.